Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Com toda certeza, esse vídeo que você vai assistir é um vídeo muito especial e com certeza Deus vai falar com você. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e deixar Deus fluir na sua vida. Deus abençoe. Livro de Mateus, capítulo de número 14, versículo 22, diz assim a palavra de Deus. Logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E o versículo 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, lhe falou algo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. Olha esse detalhe, irmãos. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, e segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Fecha os seus olhos aí na tua casa. Espírito Santo, que nessa breve reflexão o Senhor possa nos trazer a sabedoria e o entendimento da tua palavra. Eu entrego, Deus, esse momento nas tuas mãos e eu escondo-me atrás de ti, ó Espírito Santo. Que nada que venha falar dos meus lábios, ó Deus, seja da minha vontade, mas sejam revelações dos céus a responder, ó Deus, perguntas que os teus filhos estão fazendo aí dentro de cada lar. Que neste momento, ó Deus, cesse tudo aquilo que possa atrapalhar dessa palavra, não simplesmente chegar aos nossos ouvidos, mas chegar principalmente dentro do nosso coração. Traz fé, ó Deus, aos teus filhos, aviva, ó Deus, o teu Espírito sobre cada um dos teus filhos. Essa é a minha oração em teu nome, e em teu nome, ó Deus, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Se você pudesse olhar para o irmão que está do teu lado aí, se você tem mais alguém, fala assim para ele assim, ó: Deus vai falar comigo hoje, irmão. Eu não tenho dúvida que Deus vai falar contigo nessa noite, como essa palavra falou comigo. Há esses dias tem falado comigo, essa palavra está na minha cabeça, e hoje o Espírito confirmou meu coração para estar ministrando essa palavra no teu coração. Escute só. Eu não preciso nem dizer o quanto eu sou apaixonado pelos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas. E Mateus e João, de uma ótica diferente dos outros dois, tem uma analogia diferente, porque foram 2 discípulos que foram testemunhas oculares, estiveram presentes com Jesus, andaram com Jesus, presenciaram os milagres junto com Jesus, tanto que nós notamos que em Mateus e em João, acontecem alguns milagres relatados somente nesses livros, diferente dos outros, que é de Marcos e de Lucas, que acaba de uma outra forma falando desses mesmos milagres a qual eles ouviram, de uma forma a qual eles ouviram e acabaram relatando aquilo que eles estavam presenciando do que viveu Cristo. E o interessante de tudo isso é que Mateus traz uma análise desse livro, do capítulo 14, de uma forma muito interessante. E o capítulo 14 começa de um momento muito triste para Jesus. Por quê? É dado a informação para Jesus Cristo que o seu primo, João Batista não era o sobrenome, Batista era a função, aquele que batizava. Então era João o batizador, aquele que fazia com que as pessoas, através da direção de Deus, descessem as águas. E João Batista tinha um vínculo muito forte com Jesus. Esse vínculo era talvez de um parentesco. Alguns teólogos dizem que eles eram primos de um segundo grau, mas eles eram primos, mas também de uma forma profética, porque o profeta Isaías, há 740 anos atrás, ele traz uma promessa dizendo que antes do Messias viria aquele que anunciaria o evangelho, prepararia o caminho, lançaria a semente sobre o deserto. Então, com toda certeza, o dia de Jesus, começando aqui no capítulo 14, tinha começado de uma forma tão triste.
E o interessante de tudo isso, que mesmo com essa notícia, Jesus no capítulo 14 ainda se manifesta a primeira multiplicação dos pães. Jesus multiplica 5 pães, 2 peixinhos. E agora, no meio de uma multidão, no meio de uma multidão que estava com fome, a Bíblia diz também que Jesus antes curou os enfermos. Então olha, Jesus recebeu a notícia que seu primo tinha morrido, João Batista. Curou todos os enfermos. A Bíblia diz que ele teve compaixão e curou a todos. E no mesmo dia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. E de madrugada, antes de completar 24 horas, Jesus andou sobre as águas, Jesus acalmou uma tempestade e Jesus trouxe paz ao coração de discípulos. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Preste atenção. Parece que o nosso ano começou meio conturbado, né, irmãos? Parece que o nosso ano começou meio diferente. Parece que 2020 já tem muitas pessoas dizendo assim: pastor, será que já não dá para virar para 2021 não? Será que já não dá para passar? Tem muitas pessoas dizendo assim: meu ano começou muito difícil, meu ano começou complicado, assim como o dia de Jesus começou com uma notícia muito ruim. Talvez o início do seu ano, esses 4 primeiros meses, talvez não foi os meses que você esperava de Deus. E talvez você tenha no teu coração: meu ano vai ser complicado demais. Deixa eu dizer algo profético, porque eu tenho uma palavra profética para o teu coração nessa noite. Você pode até ter começado um ano não conforme você gostaria que ele tivesse começado, mas Deus disse que não é o mais importante, não é o início das coisas, mas é assim como ele termina. E assim como terminou o dia daqueles discípulos, pela manifestação de Deus, pela manifestação de Cristo, e no mesmo dia Jesus Cristo operou milagres, multiplicou pães, multiplicou peixe e ainda acalmou uma tempestade. Jesus está dizendo no teu coração: por mais que a notícia foi difícil no início desse ano, se prepara, porque você ainda vai viver. Ah não, se eu sou você, aí na tua casa eu levanto a tua mão e já agarro essa palavra em nome de Jesus. Você ainda vai viver o melhor ano da sua vida em nome de Jesus. Não importa como começou, Jesus está dizendo ao teu coração nessa noite: eu ainda estou no controle de todas as coisas em nome de Jesus, amém? Olha para cá e preste atenção. Jesus então agora começa no versículo 22. Jesus diz aos seus discípulos, qual é a ordem que Jesus diz? Ele diz aos seus discípulos, sem dar a eles nenhuma opção, ele diz: atravessem. Marcos vai dizer que ele manda os seus discípulos atravessarem. Escute uma coisa: há momentos na nossa vida que Jesus não vai dar opção para a gente decidir. Quando Deus quer operar alguma coisa em nossas vidas, Ele nos coloca em situações que é somente uma palavra, somente a direção dEle é que vai funcionar. Escute isso e preste atenção. Talvez hoje você esteja entrando no meio de um barco, no meio de uma tempestade, e você está falando assim: pastor, foi a única opção que eu tinha dada por Deus, e essa opção é a única mesmo, irmãos, porque uma palavra de Deus, uma ordem de Deus é para ser cumprida. E eu quero liberar essa palavra profética sobre o teu coração. Talvez você está dizendo: pastor, eu estou no meio de uma tempestade, e o pior, pastor, foi Deus que mandou. Foi uma ordem, eu estou em obediência e eu estou vivendo um momento de tribulação. Meu barco, pastor, está sacoalhando de lá para cá, de lá para cá, de cá para lá. Pastor, as águas estão subindo, baixando. Mas eu quero dizer uma coisa para você do Espírito Santo: se foi Cristo que mandou você entrar no barco, se foi Jesus Cristo que mandou você colocar o teu navio, o teu barco no meio desse oceano, Ele não estava preocupado com a tempestade, porque o controle da tempestade também está nas mãos dEle. O controle do vento também está nas mãos dEle. O controle das águas também está nas mãos dEle. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se Jesus disse para você entrar e disse que você vai atravessar, fica tranquilo, porque o que aconteceu no meio do percurso não vai interferir o lugar aonde Deus vai te levar. Ah não, se não entendeu, eu quero dizer uma palavra profética ao teu coração nessa noite. Se Jesus Cristo disse: vamos atravessar, é porque você vai chegar do outro lado. E a tempestade e o vento, pastor, aquieta o teu coração. Se é uma ordem de Deus, obedeça, que Jesus está no controle de todas as coisas da sua vida. Aleluia. Jesus disse: vai, não deu opção. Jesus não disse: olha, se vocês quiserem, vocês vão. Jesus não disse: olha, eu te dou uma opção, se vocês quiserem ir, vocês vão, se vocês não quiserem ir, vocês não vão. Não, Jesus não disse isso. Muito pelo contrário, Jesus disse: entra no barco e atravessa. E olha que interessante, versículo 23, e Jesus agora faz o papel dos diáconos, dos discípulos. Ao invés agora de os discípulos despedirem a multidão, como de costume era, Jesus diz que Ele despede as multidões. E agora a multidão está indo embora, e Jesus sobe agora para orar. E a Bíblia diz que Jesus sobe para orar e fica sozinho. Note-se que quando tinha pão para ser servido, Felipe,
E quando tinha peixe para ser multiplicado, existia uma multidão. Mas nesse exato momento a Bíblia relata que Jesus subiu para orar sozinho. Agora escute uma coisa, existe momentos na nossa vida que Deus vai nos levar para lugar que nós vamos parecer que nós estamos sozinhos. Porque quando nós estamos cercados de pessoas, existem muitas opiniões. Irmãos, olha para cá e preste atenção. Tudo que está acontecendo nesses dias, e não tem como a gente não entrar nesses comentários, porque é isso que eu quero que você entenda, uma palavra de paz para o teu coração, e hoje você vai entender. Se você estava preocupado, com medo, ansioso, achando que as coisas, escute uma coisa, guarda o teu coração e ouve essa palavra do Espírito para o teu coração. Deus levou, o próprio Jesus Cristo foi a um canto sozinho. E existe um momento que Deus vai nos levar a lugares separados para que a gente fique sozinho, aonde a gente é tratado só a gente e Deus. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 28. A Bíblia diz que quando Jacó está voltando, ele faz com que, para atravessar o Val de Jaboque, ele faz com que a sua família passe na frente. Ele faz com que os seus gados, os seus carros passem na frente. E a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. E sozinho, a Bíblia diz que Jacó deitou a cabeça numa pedra. E ali rolou uma treta com o anjo. Jacó entrou naquele lugar sozinho, foi tratado pelo anjo sozinho. Só que Jacó entrou com o nome de Jacó, mas a Bíblia diz que no tratamento sozinho, Deus mudou o nome de Jacó, mudou a história de Jacó. Você não chama mais Jacó enganador, a partir de agora teu nome é Israel, príncipe de Deus. Escute uma coisa, irmão, se Deus está te levando a lugares que você não está vendo ninguém à tua volta, está procurando ajuda e não está achando, aquieta o teu coração. É no sozinho que Deus vai te revelar as maiores coisas sobre a tua vida. E eu sou boca de Deus para dizer aí na tua casa, Deus está te levando para esse lugar, para Ele te tratar e fazer do teu nome, o teu nome, preste atenção, ser soprado em lugares que você nunca imaginou na tua vida. E se você entrou com um problema nesse lugar, sozinho, Deus vai tratar na sua vida e vai te transformar em nome de Jesus. Aleluia! Não se preocupa porque você está sozinho. Porque tem momentos que Deus vai tirar seus recursos de lado. Sabe por quê, irmãos? E essa palavra vai falar com a gente. Porque enquanto a gente tem apoio do lado, a gente fica apoiando nas outras pessoas. Olhe para cá e preste atenção. Enquanto nós estamos olhando e apoiando nas pessoas, a nossa confiança é dividida entre homens e pessoas. Não, se apertar eu corro para cá, se apertar eu corro para lá. Aí Jesus nos leva para um canto sozinho, aonde quem batia na nossa costa dizia, tamo junto, já não está mais. Aonde nós tínhamos os recursos que nós achávamos que esse era o sustento. Escute, Jesus está dizendo para pessoas aqui, ó, você está aprendendo a depender de mim. É o Espírito Santo dizendo para você, você está aprendendo a depender de mim. Você está olhando para o lado, então está vendo recurso. Deus está dizendo, quem vai cuidar da tua vida sou eu. Quem vai tratar na sua vida sou eu. Quem está cuidando da tua empresa sou eu. Quem está cuidando do teu negócio sou eu. Quem está cuidando do teu trabalho sou eu. Quem está cuidando da tua saúde sou eu. Quem está cuidando da tua família sou eu. Eu aquieto o teu coração. Você está sozinho? Aparentemente, mas não está. Jesus Cristo está presente com você. A presença dele vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, eu estou sentindo Deus essa palavra demais. Estou sentindo demais a presença de Deus. E olha só, a Bíblia disse que o barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Lembra-se que eu disse no primeiro versículo? Quem mandou esses discípulos entrarem no barco foi Jesus. E agora, esses discípulos estão no meio de um mar. E as ondas eram altas. Para você ter noção, irmãos, isso é só para informação, não vai mudar nada. Mas no mar, nesse mar no que eles estavam navegando, no mar da Galileia, as ondas eram de aproximadamente de 1,5 metro a 2 metros de altura. E aonde é localizado esse mar da Galileia, existe uma corrente de vento muito forte que passa. Então provavelmente estava balançando muito o barco. E aí talvez um dos discípulos olhava para o outro e dizia assim, mas foi Jesus que nos colocou nessa. E talvez alguns dos discípulos diziam assim, eu acho que o barco vai afundar. Porque essa é a palavra que inúmeras vezes nós falamos, eu acho que eu não vou aguentar, o meu barco vai afundar. E você sabe, irmãos, que tem hora que a gente vê a água entrando dentro do barco.
E tem momentos na nossa vida que a gente fala assim, tá dando um desespero, e a gente vê a água entrando dentro do barco, o barco tá balançando, e a água entrando dentro do barco, e o barco balançando, e o vento soprando, e a gente chega a algum momento da nossa vida, quando nós permitimos que a carne tome conta, a gente fala assim, nós não vamos aguentar, o barco vai afundar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você de Deus. Deus nunca vai te colocar num barco furado. Deus nunca vai te colocar em um lugar aonde Ele não tenha o controle de tudo na sua vida. Eu queria que você olhasse bem para cá, que você parasse o que você está fazendo agora e você prestasse atenção aqui na palavra de Deus, o Espírito Santo. Talvez você está ansioso, preocupado, nervoso, talvez seu coração está aflito com tantas notícias ruins, mas eu quero dizer para você, o teu barco, a tua vida ainda está no controle de Deus. Deus nunca vai te colocar num barco furado. Jesus nunca vai te colocar no mar aonde você venha ser ali afundar o teu barco. Muito pelo contrário, Jesus ainda manda dizer para você, eu tenho o controle da tua vida, a tua vida está nas minhas mãos. Jesus está no controle da tua vida. Noé constrói uma arca. Todo mundo só acreditou em Noé quando viram que realmente começou a chover no meio do deserto. Porque enquanto Noé estava construindo a arca, para muitos Noé era um louco. Noé, passa betume por fora. 40 dias e 40 noites. O barco, a arca que Noé construiu, se manteve, nunca naufragou. Teve dias que balançou, claro. Irmãos, se nós olharmos para a realidade, a gente vai ver que o barco está balançando. Mas ainda bem, se você pudesse falar isso para quem estava assim, mas ainda bem que a nossa esperança está no Senhor. Aquieta o teu coração. Sabe o que é o interessante aqui, que eu vejo? A Bíblia diz que Jesus, no versículo 25, mas pela quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima da água. Agora preste atenção. Quando você lê lá o livro de Marcos, você vai ler que eles estavam desesperados. Olha para cá. Os discípulos estavam desesperados. Esse mesmo texto, quando você lê lá, justamente no livro de Marcos, Jesus, o narrador Marcos vai dizer que eles estavam desesperados. E a Bíblia diz que Jesus viu que eles estavam cansados. Agora preste atenção. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Como que Jesus... João, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, nessa mesma história, João vai fazer um relato. João está dizendo assim, preste atenção. João está dizendo assim, que eles já tinham andado em torno de 6 a 7 estádios. Que traduzindo, Felipe, pastor Rudy, Marcel e Beto, traduzindo para os dias, para a nossa contagem, era aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, eles já tinham remado adentro. Agora preste atenção comigo. Se Marcos relata que Jesus viu que eles estavam cansados, como? Porque se eles olhavam, e a Bíblia diz aqui, você leu, a Bíblia diz que eles olhavam de lá. Agora preste atenção, vamos tentar imaginar a história. Eles dentro do barco, olhando lá na frente, a uma distância de 6 quilômetros, mais ou menos, de 5 quilômetros, uma distância de 5 quilômetros. O que eles olhavam? Eles sabiam que Jesus estava lá, mas eles não viam que era Jesus que estava vindo. Agora Jesus que estava lá, olhava de 5 quilômetros de distância e viu o que eles estavam sentindo. Meu Deus. Você sabe que tem situações, Felipe, que a gente olha e a gente não consegue ver Deus. Talvez você está olhando para situações da volta da tua vida, você está falando assim, eu sei que Deus está, mas aonde está Deus? Eu sei que Deus existe, mas aonde está Deus? Talvez seja essa a sua ótica, como era a ótica daqueles discípulos que olhavam para frente e diziam assim, Jesus estava lá, eu não sei aonde está, mas eu sei que Ele está. Aí Jesus olha de lá para cá e vê que eles estavam cansados. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Talvez você não esteja vendo Deus nesse negócio. Talvez você não consiga ver Deus nisso tudo.
Talvez você não consiga enxergar que Deus está no controle. Você sabe que Deus existe, mas você parece que fala assim, mas cadê Deus de tudo isso? Deus diz uma coisa para você, principalmente você que está duvidando de que Deus está no controle. Você pode não ver Deus, mas Deus está olhando para você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele ainda te conhece, sabe teu limite. Ele sabe a hora que Ele chega, Ele sabe a hora que Ele aparece, Ele sabe a hora de acalmar a tempestade na tua vida. Mas enquanto Ele não acalma a tempestade, segura essa, Ele está usando a tempestade para te ensinar a confiar nele. Oh, meu Deus, eu estou sentindo muito Deus isso aqui. Pastor, ele não podia ter chegado antes? Podia. Olha só, eles entraram no barco no início da noite, 6 horas da tarde. Na quarta vigília, entre 3 horas e 6 horas da manhã, foi a hora que Jesus apareceu. Eles tinham remado quase 12 horas. Eles não pararam. Pastor, o que eu faço no meio de tudo isso? Está difícil, continua remando. Continua remando. Porque a hora certa, Cristo vai aparecer. Na verdade, Ele já está te olhando. Na verdade, Ele já está vendo tudo que está acontecendo na tua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não tira os olhos de você. Olha o que diz a palavra de Deus. O guarda de Israel não dormitirá. Ele não pisca, ele não tosqueja os seus olhos. Ele está sempre de olhos abertos, olhando para você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe bem para cá. Preste bem atenção que eu estou dizendo para você agora. Diante do Espírito, talvez você não esteja enxergando Deus em tudo isso, mas eu quero dizer que Deus está olhando para você. Deus está no controle dessas coisas. Deus está te vendo e Ele sabe a hora de aparecer nesse cenário. E eu profetizo em nome de Jesus, essa noite Deus revela ao meu coração que Ele está chegando na tua casa, que Ele está chegando na tua família. Deus conhece o seu limite. Aleluia. Se você puder dar glória a Deus na sua casa, irmãos, eu tenho sentido muito a presença de Deus aqui. Estou sentindo demais a presença de Deus aqui. Porque isso está respondendo para pessoas. Porque tem muitas pessoas, inclusive pessoas que conhecem a Deus, mas estão dizendo, cadê Deus de tudo isso? Jesus está olhando para você, irmão. Jesus está olhando para você. E agora olha que interessante. Versículo 26. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram dizendo, é um fantasma. E gritaram de medo. É muito fácil a gente achar Jesus na multiplicação dos pães e peixes. É fácil. Quando tudo está bem, Marcel, é fácil falar assim, puxa, a vida é Deus. Mas quando a gente passa por uma prova, sabe qual é a primeira coisa que a gente fala? É o diabo. Tem um monte de gente que fala assim, é o capeta que soltou esse vírus aí. Escute uma coisa, irmãos. Até para o capeta soltar esse vírus, ele tem que pedir permissão para Deus. Porque se existe uma coisa que eu entendo, é que Deus tem controle de todas as coisas. Pastor, o senhor está dizendo heresia? É? O que o diabo pegou uma senha, lá no livro de Jó, capítulo 1, o diabo pegou, tem gente que fala assim, que acha que o diabo chegou lá no céu, metendo o pé na porta, dizendo assim, estou aqui, vim tentar Jó. Irmãos, eu acredito que o diabo ficou assim. Que número que será que é do diabo? 66. O diabo apareceu. Até para o diabo, você acha que o diabo, até para chegar diante de Deus, ele pede licença. Ele disse assim, tá vendo teu servo Jó lá embaixo, lá? O cara é rico. O cara é rico. Tem Ferrari, tem carro novo na garagem, tem uma mansão, tem um monte de boi, de vaca, de camelo, de jumento. Aí ele disse assim, posso? Irmãos, preste atenção. Ele pediu autorização para Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Até para o diabo se levantar contra a tua vida tem que ter algo de Deus, autorização de Deus. Preste atenção, irmãos. Tem gente que só olha para as coisas boas e fala assim, isso é Deus. Mas quando está passando pela prova, fala, o diabo, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que você acha que é o diabo, mas é Deus se manifestando para que apareça uma oportunidade de vitória nova sobre a tua vida. Ei, preste atenção. No meio de tudo isso eu vejo Deus. No meio de tudo isso eu vejo pessoas voltando para Deus. No meio de tudo isso eu vejo pessoas se arrependendo, voltando aos caminhos do Senhor. Ei, pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo isso está acontecendo. Tem gente que está falando que é o diabo, mas não é. É Deus trabalhando para que a vontade dele prevaleça nessa terra. Pastor, não entendi. É Deus dizendo, tem muitas pessoas apegadas em coisas e materiais, agora vão olhar para os céus e dizer, só existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Oh, aleluia! Meu Deus! Eles olhavam e viram o fantasma.
Porque tem coisas que Deus aparece com você de formas que você nem imagina como que é. E isso chama-se oportunidade. Jesus estava dando uma oportunidade para aqueles homens. Qual, pastor? De mudar o coração deles. Como assim? Quando você lá lê o livro de João, capítulo 6, versículo 18, 19, a Bíblia diz que o coração deles estava endurecidos ainda, mesmo depois que eles viram a multiplicação dos pães. Aí Jesus falou assim: não funcionou desse jeito, vai funcionar do outro. Sabe aquele ditado que a gente deveria escrever em algum lugar, para a gente sempre olhar e falar assim: se não é por amor, é pela dor? E Deus te ama tanto que tem hora que Ele cutuca você de uma forma que você não entende, só para você entender que Ele é tudo na sua vida. Escutou? Tem hora que Deus cutuca, Deus mexe no sistema, só para dizer para você que Ele é o centro da sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Para todo mundo, Golias era a destruição. Mas para Davi, era a oportunidade de mudança. Será que Deus não está dando oportunidade para as pessoas esses dias, gente? Oportunidade de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um filho melhor. Oportunidade de ser um cristão melhor, de ser um líder melhor, de realmente reconhecer que nós não somos nada sem Deus. E sabe o que é interessante de tudo isso? Jesus vem andando sobre as águas. Qual era o problema deles? O vento, as águas que estavam açoitando o barco. E Jesus vem andando por cima do problema. O que é problema para você não é nada para Deus. Escute uma coisa: o que é problema para você não é nada para Deus. O que é problema para você não é nada para Deus. O que talvez seja você hoje, coisas que parecem um fantasma, é Deus dizendo: eu estou te dando uma oportunidade de você viver algo novo na minha presença, em nome de Jesus. Aí Pedrão se manifesta. Pedrão salva o culto naquela noite, naquela madrugada, era vigília já. Pedro diz assim: se é o Senhor, olha o que Jesus disse, acharam que era um fantasma, Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedrão diz assim: se é o Senhor, faz-me ir andando sobre as águas. Pedro não estava dizendo: me faz-me ir aí nadando ou ir até o barco, porque isso qualquer um fazia. Aí Pedrão falou assim: se é o Senhor mesmo, o negócio vai ser diferente, eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Faz-me ir andando sobre as águas. Aí imagina Pedrão, pé direito nas águas. Não sei se foi o direito, irmão, estou falando que foi o direito aqui só porque foi o primeiro que eu coloquei. Pé esquerdo nas águas. E aí Pedro não estava andando sobre as águas. Pedro estava andando sobre a palavra liberada de Jesus para a vida dele. Irmãos, tu vai vencer isso não é porque você é bom, não é porque você conhece, tu vai vencer porque você está apoiado na palavra liberada de Cristo sobre a tua vida. Deixa eu dizer mais uma vez para você: tu vai andar sobre as águas, mas não é sobre as águas, é sobre a palavra de Cristo. Jesus disse: se você quer ter uma experiência nova, pode vir, Pedrão. E agora é a hora da gente ver quem é quem no meio das coisas. Aí a Bíblia diz que Pedrão vai andando sobre as águas. Você leu, a Bíblia diz que Pedrão foi andando sobre as águas, mas quando chegou, e a Bíblia disse que ele começou a sentir o vento, a sentir a água batendo nele com mais força. A Bíblia diz que Pedrão foi afundando. E é muito fácil a gente tacar a pedra em Pedrão e dizer assim: tá vendo? Pedrão andou com Jesus e se afundou. Mas aí eu falo para você, tinha 12 discípulos dentro da água. O único que andou sobre as águas foi Pedro. Se você não tem coragem de botar o pé na água, não fica colocando zóio gordo em quem realmente tem coragem de colocar o pé na água assim, viu, irmão? Porque se você não tem coragem, não fica criticando quem tem coragem. Tem gente que vai assim: sou louco. Eu sou mesmo, não, porque eu não vivo pelaquilo que eu vejo, eu vivo pela fé. Quem sustenta tudo isso, quem vive debaixo de toda a promessa, de tudo isso, é a promessa que Deus tem liberado sobre a nossa vida. E presta atenção, Jesus Cristo tem uma oportunidade nova para fazer sobre a tua vida hoje. E você tem a oportunidade de botar o pé para fora do barco, ou viver ainda pelas experiências dos outros. Mas eu, pela fé, boto o pé para fora do barco, porque eu creio que Deus vai sustentar a tua palavra sobre a minha vida. Pedrão foi, mas a Bíblia diz que Pedrão
afundou. Aí Jesus chega na hora que Pedrão afunda. Preste atenção, e agora eu vou correr para encerrar. Pedrão, a Bíblia diz que Jesus pega, e olha que Jesus disse para Pedrão: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não foi o vento, não foi as ondas que afundaram Pedro. O que afundou Pedro foi justamente o que Jesus disse. E Jesus não disse que ele não tinha fé. Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Ele tinha fé. Tanto que ele andou, a pouca fé de Pedro fez ele andar sobre as águas. Essa pouca fé que Jesus se refere fez ele andar sobre as águas. Mas ele diz assim: por que duvidaste? O que afundou Pedro não foi o vento, nem foi a água. O que afundou Pedro foi a dúvida. E a palavra dúvida vem do grego, do original, do hebraico, dúbio. Estar entre duas opiniões. O que a Bíblia revela aqui nessa palavra é o seguinte: Pedro tinha uma palavra, mas ele ficou indeciso pela outra oposição. Isso quer dizer, o medo. E ele ficou entre a fé e o medo, e ele optou pelo medo, e ele afundou. Por que duvidaste? Da mesma forma que você exerce a fé, você pode exercer o medo. Essa é a realidade. Nesses dias você vai ver o que vai dominar a sua vida: se é a fé ou se é o medo. Porque se você olhar para a circunstância, vai entrar dúvida. E a dúvida vai te afundar, porque o medo gera dúvida, e a dúvida faz você afundar. Mas ainda bem que aí na tua casa tem homens e mulheres de fé que não vive por aquilo que ela vê. Ah não, eu vou dizer de novo. Aí na tua casa, aonde você está, no teu trabalho, você não vive por aquilo que você vê, você vive pela fé, porque o meu justo viverá pela fé. Eu não sei para quem é essa palavra, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: pode botar o pé na água, pode andar, porque é pela fé que você vai viver coisas extraordinárias do Senhor. Pastor, se eu afundar, se eu no meio do caminho afundar, fica tranquilo que Jesus te dá uma nova oportunidade. Ele te pega pela mão direita, Ele te sustenta. Isaías 41:10 diz: eis que te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te sustento. Deus está dizendo para pessoas que estavam naufragando hoje: eu estou te segurando nas mãos, eu estou te sustentando, estou te levando para o lugar certo. Imagina a cena, irmãos. Todo mundo, quando Pedrão começou a afundar, todo mundo começou, os crentes miseráveis dentro do barco. Afundou. Porque tem gente, irmãos, não era para falar isso, mas eu vou falar. Eu gosto de falar essas coisas. Tem gente que fica torcendo para a desgraça dos outros. Tem gente que é ruim, irmão. Tem gente que é ruim demais. Tem gente que as pessoas torcem para o fracasso do outro. E depois ele fala assim: irmão. E fala paz do Senhor. E fala glória a Deus e aleluia. Mas fica torcendo. Eu estou conjecturando, irmão. Não está escrito aqui, pelo amor de Deus, mas eu estou conjecturando isso. Eu imagino que os discípulos ficaram olhando e falaram: está vendo, Pedrão, que isso é melhor que os outros? Porque quem não tem fé e atitude, fica criticando quem tem atitude. Então se você não faz, irmãos, não critica quem faz. Se você não tem atitude de viver o sobrenatural, não fica criticando quem tem coragem de botar o pé na água e sair andando. Aí eu imagino a cena: afundou, todo mundo dando risada. Aí aparece Jesus Cristo sustentando pela mão direita, segurando na cintura de Pedro. Eu imagino os dois chegando no barco. O queixo dos crentes estava lá no chão, porque aqueles que acharam que Pedro ia naufragar, ia morrer, foi sustentado por Deus. E eu encerro essa palavra aqui. Aqueles que acharam que você ia naufragar no meio de tudo isso, aqueles que acharam que você ia afundar, que você ia desistir, que você ia abrir mão do teu casamento, que você ia fechar a porta da tua empresa, que você ia ser mandado embora. Pastor, mas eu já recebi a cada emissão. Irmãos, uma porta pequena tem que se fechar para outra maior se abrir. Tem pessoas comemorando talvez a derrota, ou tem pessoas que você aí mesmo que você está ouvindo, está chorando as pitangas na tua casa. Jesus só dizendo: você não está entendendo nada, eu te estou dando uma nova oportunidade para você viver uma experiência nova, porque eu estou no controle da sua vida. Ei, presta atenção. Jesus segura Pedro e leva Pedro até o barco aonde estavam os discípulos. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que o vento e a tempestade, ela se acalma. E depois,
eles se dobram diante de Jesus e eles dizem: verdadeiramente és o Filho de Deus. Tenha atitude, tenha fé, bota o pé na água, vai viver coisas inexplicáveis com Deus. Pastor, se eu afundar, a mão direita de Cristo está sempre te apontando, segurando você. Há uma palavra profética desse altar para a tua vida. Eu falo isso com todo o temor no meu coração. Eu falo isso, irmãos, com todo o temor no meu coração. No meio de toda essa tempestade, a tua casa, a tua família não vai afundar em nome de Jesus. A tua empresa não vai afundar em nome de Jesus. Os teus negócios não vão afundar em nome de Jesus. Deus está guardando a tua casa. Ei, se eu sou profeta de Deus e se eu falo o que Deus está mandando, estou falando isso com temor no meu coração, de uma palavra profética. Por isso que eu disse, compartilha essa live para todo mundo, porque tem pessoas que estavam agora achando que o barco ia afundar, achando que as coisas iam para o beleléu. Jesus está dizendo: eu estou te segurando pela mão direita. O que você nunca viveu na tua vida, você vai viver esse ano, experiências inexplicáveis com Deus. Jesus está dizendo, para que tudo aconteça, para quê? Para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado através da sua vida. Se coloque em pé na tua casa.